nesse semestre agora, nós estamos começando agosto, então estamos começando, digamos assim, o segundo semestre aí letivo, né? Pessoal voltando às aulas. Quem ainda está de férias? Tem alguém de férias ainda, de faculdade, assim? Meu Deus do céu, UNB, né? Só pode. Agosto já, galera, vamos trabalhar, vamos estudar, né? Tá, chega de férias, de moleza. Mas a gente está começando agora a pensar, puxa, agora beleza, voltar tudo, voltar a aula, voltar a rotina. Quem viajou, já voltou, não viaja mais. Quem não viajou, ficou aqui, dançou, ficou aqui, né? Não vai viajar mais também. Agora é para valer. E assim, pensando nisso, pensando no que a gente vai encarar, pensando no que a gente vai viver nesse segundo semestre, eu entendo que Deus nos deu um caminho um pouco diferente do que a gente geralmente faz. Se você já é de casa, está acostumado aqui a vir no Área Mais, participar, frequentar, ver que a gente geralmente prega em séries de mensagens, né? A gente pega um tema, vamos falar sobre relacionamento, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre trabalho, sobre vocação, sobre serviço, vamos falar sobre servir o próximo, cuidar de pessoas, sobre pequeno grupo, sobre sexo, qualquer coisa. A gente já falou sobre tanta coisa nesses últimos tempos, mas nesse semestre a gente vai fazer algo diferente. A gente vai ter um tema só para o semestre inteiro. Um tema só para o semestre inteiro. E esse tema é semelhança. Semelhança. Ser como ele é para fazer o que ele fez. Essa é a nossa ideia durante esse semestre inteiro. De agosto até dezembro. A gente vai falar só sobre isso. Ser como ele é para fazer o que ele fez. E por quê? Por que isso? Por que essa escolha? Por que esse caminho? Porque eu creio, eu entendo. Primeiro para mudar um pouco, né? Porque a gente sempre fica indo de um tema para o outro, e então às vezes, de novo vai falar sobre namoro, de novo vai falar sobre aquelas coisas, já ouvi, já sei. E segundo, não só para mudar, segundo, porque, e mais importante, porque se a gente entende o que é mais importante, se a gente entende o que é realmente essencial, se a gente coloca no lugar certo o nosso coração, e especialmente o nosso relacionamento com Deus está no lugar certo, então todas as outras coisas encontram o seu devido lugar. É assim que funciona a vida. Se você está bem com Deus, se você está bem consigo mesmo, se você está bem com as pessoas, ou seja, se a sua vida está equilibrada e saudável, e se você está satisfeito em Jesus, se você encontra em Jesus o caminho para a sua satisfação pessoal, para a sua felicidade, para a sua realização, as outras coisas naturalmente vão se encaixando. Se você anda com Deus, se você tem a condução do Espírito Santo na sua vida, você vai saber o que fazer no seu trabalho e na sua faculdade. Você vai se esforçar para fazer o que é melhor, o que é certo nos seus relacionamentos. Você vai cuidar bem das pessoas. Você vai saber quais as melhores decisões tomar. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque você se parece com Jesus. Então esse é o nosso foco durante esse semestre, nos tornarmos semelhantes a Jesus. Não semelhantes a um pastor, a um líder, a uma outra pessoa, a uma outra igreja, nada disso. Mas nós vamos olhar para Jesus e aprender com Jesus e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Porque afinal de contas esse é o alvo, não é verdade? É para isso que a gente está nesse mundo. É olhar para Ele, para seguirmos quem Ele é e o que Ele fez e fazermos o que Ele fez também e assim mais pessoas o conhecerem. E é assim que a vida funciona. Nós estamos nessa vida, nesse mundo para isso, para seguirmos Jesus. E à medida que seguimos Jesus, trazemos mais pessoas para seguirem junto com a gente. Então, esse é o meu convite para você. Entre comigo, vamos juntos nessa jornada em busca de nos tornarmos parecidos com Jesus. Estamos juntos nisso? Você está empolgado para ver esse semestre ou não? Não, beleza, então vamos juntos. É interessante isso. Quanto mais você se aproxima de uma pessoa, naturalmente você vai se tornando mais parecida com ela. Mesmo que você nem queira, mesmo que você nem goste muito da pessoa, mesmo que você nem queira se parecer com ela, se você convive muito com ela, se você está muito perto dela, você começa a falar como ela, você começa a se vestir como ela, você começa a agir como ela. Um dia desse eu estava perto do meu pai, eu tenho 30 anos, gente, né? A idade chega. Eu tenho 30 anos, então eu estava perto do meu pai, e eu estava, assim, na postura lá, normal, numa roda de conversa, meu pai do meu lado, e eu do lado dele, e mais pessoas, minha irmã estava, e uns amigos e tal, e a gente está conversando, nem lembro sobre o quê. Daqui a pouco, eu tive um momento, assim, de, sabe, um insight, assim, um momento de revelação, quase uma visão. Eu estava no meio da conversa, e sabe quando você percebe uma coisa que ninguém mais percebeu, e você fica meio chocado e tenso, e falando, será que as pessoas estão vendo isso que eu estou vendo, ou será que só eu estou vendo o que eu estou vendo? Eu estava exatamente na mesma posição e com a mesma fisionomia do meu pai. A gente estava na roda de conversa, eu estava assim, tipo, ouvindo o que a pessoa estava falando,
E aí, tipo, eu tive um momento que eu não sei por qual razão, eu, tipo, olhei pro lado e eu... Por alguns segundos eu fiquei chocado, porque eu olhei, meu pai estava do lado de cá. Exatamente, com a mão na cintura, fazendo com o mesmo semblante, fazendo as mesmas expressões. E aí, claro, o que eu fiz rapidamente? Mudei, né? Legal, cruzei a perna, tá, disfarcei, porque que coisa esquisita. Duas pessoas diferentes, dois adultos, dois homens barbados, ele mais, eu menos, ele mais careca, eu menos, mas vou chegar lá. E tendo a mesma expressão, as mesmas reações, os mesmos gestos, a mesma forma de falar, às vezes eu reparo e falo, meu Deus, mas como é possível? Mas por quê? Porque além do fato óbvio de ser filho dele, de eu carregar em mim, quer eu queira ou não, marcas de quem ele é, caráter, personalidade, atributos físicos, ainda, além de tudo isso, eu convivi com ele, morando na mesma casa por 25 anos, olhando o que ele fazia, imitando quando criança, intencionalmente, depois não intencionalmente, mas continuando imitando, continuando a imitar coisas que ele faz, quem ele é, expressões, jeito de falar, jeito de reagir em determinadas circunstâncias. Eu sou mais parecido com ele do que eu imagino, em muitas coisas. E assim é em qualquer relacionamento, e assim é na nossa vida. Se você convive muito com alguém, se você está muito perto de alguém, você vai inevitavelmente se tornar mais parecido. A questão é, de quem você está perto? Com quem você quer se parecer? Quem você quer imitar? Você quer ser igual ao seu pai? Você quer ser igual à sua mãe? Com certeza, eu espero pelo menos, talvez não com certeza, em alguns casos infelizmente não é assim. Mas eu espero que no seu caso seja assim, que você tenha pai, mãe, que sejam bons exemplos, bons referenciais, que você queira se parecer com eles, pelo menos na maioria das coisas, eles não são perfeitos. Mas a grande questão é que acima de imitarmos pai, mãe, amigos, pessoas que nós admiramos, ídolos, celebridades, nós estamos nessa vida para nos parecermos com Jesus. Ele é o exemplo, ele é a vida perfeita, ele é Deus na pessoa de um homem. 100% Deus, 100% homem, ele é a revelação perfeita do Pai. E vamos falar um pouco disso no Loud Camp. Mas nós estamos aqui para nos parecermos com Jesus. E é disso que se trata esse movimento que nós estamos começando hoje. E para isso, para nos parecermos mais com Jesus, há alguns passos que nós precisamos dar. Então, a cada mês, começando agora em agosto, começando hoje, a cada mês nós vamos falar de um passo. E vamos destrinchando esse passo a cada sábado. Para que você entenda realmente, para que eu entenda, para que a gente, mais do que só entender, possa absorver, internalizar e viver isso no nosso dia a dia. Eu quero me parecer com Jesus. Como eu faço isso? Como eu me torno mais parecido com Ele? Veja, talvez você está aqui hoje, você está nos visitando, você nem crê em Jesus. Talvez você está aqui, veio a convite de alguém e você nem sabe se Jesus de fato existiu, se Ele ainda está vivo, se Ele realmente ressuscitou, se essa história é real, se Deus existe, se faz sentido crer, se faz sentido ser um cristão, se faz sentido vir a um ambiente como esse, a uma igreja e cantar e ouvir uma mensagem que dizem que é da palavra de Deus, mas como assim? Foi Deus que escreveu, não foram pessoas. Você tem um monte de dúvida na sua cabeça. Você tem perguntas, você tem talvez algumas travas, resistências. Tudo isso é normal. Tudo isso é normal. Dúvidas todos nós temos. Eu mesmo tenho muitas dúvidas ainda. E provavelmente continuarei tendo por toda a minha vida. Eu não tenho resposta para tudo, ninguém tem. E todos, antes de terem uma experiência real com Jesus, pessoal com Jesus, tinham essas barreiras também. Mas a grande questão, o convite para você que está nessa situação hoje é: e se? E se for real? E se ele existir de fato? Será que ele tem um plano para a minha vida? Será que ele se importa comigo? Será que eu posso ter contato com ele? Será que eu posso até mesmo me parecer com ele? Porque independentemente da sua condição, a Bíblia diz todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quer você queira, quer não, assim como eu em relação ao meu pai, você carrega marcas do seu Criador. Você carrega a imagem dele. Você carrega a semelhança dele. Mesmo que você nem creia nele. Está aí, está em você, está em todos nós. A grande questão é que algo aconteceu e esse algo se chama pecado. O pecado entrou no mundo e atingiu todas as pessoas e isso afeta essa semelhança. Isso impede que essa semelhança se manifeste de forma mais plena, mais visível, mais perceptível. Então nós vamos nos tornando coisas meio diferentes de Deus.
Nosso jeito de viver, de tratar as pessoas, nossos relacionamentos, essas coisas vão se distorcendo por causa do pecado. E quando nós percebemos, nós já estamos tão distantes dele. Não nos parecemos mais com ele, as pessoas não o veem em nós. Então esse é o processo de retorno a essa semelhança, de novamente expressarmos quem ele é para as pessoas que olham para nós, que convivem conosco. Esse é o convite, então se abra. E se for verdade? E se for real? Se não for, você não perdeu nada. Se Deus não existir, ele vai continuar não existindo, não é verdade? Não muda nada. Mas e se for real? E se você se encontrar com ele? E se ele se encontrar com você? E se ele mudar a sua vida para sempre? Então esse é o meu convite para você. Seja em qual circunstância você estiver na sua jornada espiritual, abra-se para uma experiência com Deus, com Jesus. Para começarmos, tudo isso é a introdução do tema semestral, ok, gente? Agora eu vou começar a pregar, tá bom? Pode ser? Então pode zerar meu tempo, voltar. Não, brincadeira, pode deixar. Para começar a pensar nisso, para começarmos essa jornada na direção de nos tornarmos semelhantes a Jesus, esse mês de agosto a gente vai pensar sobre um primeiro passo. Que, na verdade, eu vou dividir em 3, porque nós teremos 3 sábados para falar disso, porque sábado que vem é Loud Camp. Aliás, teremos encontro a mais, beleza, galera? Sábado que vem tem encontro a mais aqui. Então, se por alguma razão você é daqueles que vai ter um parente que vai falecer no final de semana que vem, você faz o funeral, mas vem sábado à noite para o encontro a mais, tá bom? E traz a galera que vai estar triste para se alegrar aqui. Então, sábado que vem teremos encontro a mais, mas um tema avulso, porque a maioria de nós estará lá no Loud Camp. Então vai ser um tema avulso. Mas no outro sábado, depois do Loud Camp, a gente volta a falar disso. Deixar Jesus entrar. Escrevi direito? Acho que sim, né? Deixar Jesus entrar. A gente vai pensar durante 3 sábados sobre isso. Deixar Jesus entrar. Se eu quero me parecer com Jesus, a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar Jesus entrar na minha vida. Agora, veja bem, talvez você veja isso e fale, ele vai falar para aquelas pessoas que nunca tomaram uma decisão por Jesus, para aquelas pessoas que ainda não se entregaram a Jesus, que não abriram o coração para receber Jesus na sua vida. Eu vou falar para esses também, mas não só para eles. Eu quero falar com você também que já tomou essa decisão em algum momento da sua vida, seja recentemente ou muito tempo atrás, como eu. Eu tomei a decisão de deixar Jesus entrar na minha vida faz 20 anos. Eu era uma criança, eu tinha 10 anos. Quando eu orei dizendo, Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu creio que o Senhor morreu por mim, pagou o preço pelos meus pecados, entra na minha vida, seja o meu Senhor, o meu Salvador. Não sei se foi com essas palavras, mas foi algo parecido com isso. E depois fui batizado, e estou há 20 anos seguindo Jesus e andando com Ele. E é só o começo, porque o melhor está por vir ainda, amém? Mas seja o seu caso, o caso de alguém que já anda com Jesus há muito tempo, anda com Jesus há bem pouco tempo, ou alguém que ainda nem anda com Jesus e está ainda na dúvida se esse negócio é de verdade ou não, essa ideia é para você. Todos nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa vida, mesmo aqueles que já deixaram. Sabe, o primeiro passo para nos tornarmos parecidos com Jesus é receber Jesus, deixar Jesus entrar na nossa vida. Ainda que já tenhamos feito isso antes, porque com o passar do tempo, às vezes o que acontece, mesmo com aqueles que já deixaram Jesus entrar na sua vida, imagina só, você vai ter que ter muita paciência comigo hoje, porque eu não sei desenhar, gente. Então, assim, se você já viu eu usando esse negócio, você sabe disso. Eu escrevo mais do que desenho, não é por outra razão a não ser por essa, que eu não sei desenhar. Então, mas olha só, eu vou tentar. Isso aqui é uma pessoa, tudo bem? Pode ser? Pode ser uma pessoa? Dá para acreditar que é uma pessoa? Eu não sei fazer de outro jeito. Então, isso aqui é uma pessoa. Imagina que Jesus está aqui, certo? Jesus é uma pessoa, a gente sabe que Ele é Deus, que Ele é a perfeita expressão do Pai, que Ele veio em carne, habitou entre nós, viveu uma vida sem pecado, morreu, ressuscitou ao 3º dia, e Ele está reinando à destra de Deus, à direita do Pai, e um dia Ele vai voltar para nos buscar, é desse Jesus que eu estou falando, ok? Aí um dia aí aqui é você, tá bom? Talvez você esteja um pouco mais gordo, mais magro, mas hoje é você. Você um dia deixou Jesus entrar aqui, tudo bem? Você fez uma oração, Senhor Jesus, entra no meu coraçãozinho e tal, e Ele entrou, ok? O que acontece muitas vezes com a gente, é que a gente vai alimentando a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, nosso coração. Vamos preenchendo a nossa vida com tantas outras coisas. A coisa A, a coisa B, a coisa C, a coisa D. Aí é trabalho,
é namoro, são os estudos, às vezes são coisas legítimas como essas, mas às vezes são também pecados. Eu vou enchendo a minha vida de besteira, eu vou ocupando meu tempo com coisas que não fazem bem, eu vou me alimentando de coisas que eu sei que me destroem, que me levam para longe de Deus, mas ainda assim parece que eu sou meio que refém delas, ou tenho prazer nelas, e aí eu continuo fazendo. Eu vou me alimentando de tantas coisas, que o que acontece é que eu começo a ter a sensação de que Jesus saiu, de que Ele não está mais comigo, ou pelo menos que, mesmo que Ele esteja, Ele está meio calado. Ele não está participando muito da minha vida, ele está meio distante, frio, em silêncio. E sabe, é isso que às vezes a gente sente. Eu não sei se você já sentiu isso. Você que já anda com Jesus há um tempo. Se você já teve essa experiência ou essa sensação de que parece que o que você tinha, você não tem mais. Parece que o tipo de relacionamento que você já teve com ele, agora você não tem mais. Parece que alguma coisa aconteceu dentro de você que esfriou, que caiu num tédio, numa acomodação, e aí agora as coisas são diferentes. Antes você sentia a presença de Deus, agora você não sente. Antes você queria se parecer com Jesus, agora você está de boa em se parecer com o seu colega de faculdade, sabe? Em fazer o que o seu namorado ou a sua namorada quer que você faça, porque, para não ter trabalho, sabe? Para não ter dor de cabeça, para não discutir, para não brigar, deixa rolar. Sabe? Você vai vivendo a sua vida, meio que no automático, e aí parece que Jesus não está lá mais. Parece que Ele não está, pelo menos, tão ativo mais, ou participativo mais dentro de você. Por quê? Porque, às vezes, o que nós fazemos com as nossas atitudes é quase que dizer, Jesus, me dá um tempo. Jesus, fica um pouco aí de fora e deixa eu viver a minha vida. Deixa eu controlar os meus passos, as minhas decisões, as minhas escolhas. Às vezes a gente fica com a mente distraída, ocupada com outras coisas. Veja a contradição, a gente se ocupa com distrações. A gente fica distraído e ocupado. Distraído em relação a Deus, ocupado com outras coisas. Quando, na verdade, a gente deveria ocupar a nossa mente com Ele. Ocupar o nosso coração com Ele. E dentro dessa ideia, nós vamos olhar para um texto da palavra de Deus que está em Efésios, no capítulo 3. E veja bem, eu já vou te avisar logo para você depois não dizer que eu te enganei. A gente vai falar desse texto, tipo assim, até você enjoar dele, até você decorar ele. Praticamente esse semestre inteiro eu vou pregar a partir desse texto. Citando outros, claro, mas a partir desse texto. E o meu desejo realmente é que você decore ele, que eu decore. Eu não decorei ainda, mas eu espero decorar. São 8 versículos, eu acho que a gente dá conta, se a gente for bem, intencional. Imagina só, decorar isso. Você vai ver que vale a pena, porque é um texto tão rico, tão profundo. E ele vai servir de norte, de bússola, para a nossa busca pela semelhança de Cristo. Efésios 3, a partir do verso 14. A gente vai do 14 até o 21. Efésios 3, 14 a 21. O apóstolo Paulo diz assim, quando penso em tudo isso, eu vou explicar para você o que é esse tudo isso. Eu vou ler só o texto de uma vez, depois a gente vai parando, versículo a versículo, não tudo hoje, a gente vai só começar hoje, mas a gente vai adiante aí o semestre inteiro, tá bom? Paulo diz assim, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, Criador de todas as coisas nos céus e na terra, e peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. E então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Vamos decorar esse negócio ou não? 8 vezes, não ouviu amém agora, não sei porquê. Cara, esse texto é tão rico, ele é tão profundo, que a gente vai passar um semestre inteiro e eu te garanto, vai faltar tempo.
para a gente realmente entender e absorver todas as verdades que estão aqui. Eu quero começar com você olhando só para o primeiro verso hoje. Vamos ler os dois primeiros de novo, 14 e o 15. Mas eu vou me concentrar, na verdade, na primeira parte do primeiro. Na metade do verso 14. É nele que eu quero me concentrar com você hoje. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Eu quero pensar hoje com você só nessa primeira declaração de Paulo. Quando penso em tudo isso. Você diz assim, no que Paulo está pensando para falar tudo isso que ele fala na sequência? Como ele diz, quando penso em tudo isso, você tem que voltar e ler o que está antes, para entender do que ele está falando. No que ele estava pensando ao dizer, então eu caio de joelhos e oro ao Pai, Criador dos céus e da terra. No que Paulo estava pensando? Se você ler os versos anteriores, a gente não vai ter tempo hoje, mas depois você pode fazer isso na sua casa, leia os versos anteriores, você vai ver que Paulo está falando a respeito da compreensão que ele agora tem da salvação em Cristo. Ele está falando a respeito de um mistério, ele usa essa linguagem, ele diz, o mistério que estava oculto agora foi revelado, um segredo foi descoberto. Que segredo é esse? Que mistério é esse? Ele está dizendo, agora, por meio de Cristo Jesus, todas as pessoas, sejam elas judeus ou gregos, pessoas da cultura judaica, aqueles que criam que as promessas de Deus, desde lá do Velho Testamento, eram para eles, e aqueles gentios, aqueles que estão fora dessa aliança original de Deus, pelo menos na mentalidade judaica, e agora podem ser incluídos por causa do sacrifício de Jesus. Ele está dizendo, ele reuniu toda essa galera, os de dentro e os de fora, para que por meio de Jesus, eles se tornem um só povo, uma só nação, uma comunidade, um corpo, uma família, a igreja de Jesus. E ele está dizendo, por causa do que Jesus fez, agora todos têm acesso a essa mensagem que são as boas novas do Evangelho. O Evangelho é isso. Literalmente, a palavra Evangelho significa boa notícia. Uma boa notícia de salvação. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo e agora todo aquele que nele crê, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, tem vida eterna. Quer melhor notícia do que essa? Não existe. E ele está dizendo, qualquer pessoa, independentemente de raça, de cultura, de origem, não importa, se ela entender quem Jesus é e o que ele fez, ela pode fazer parte, vai fazer parte desse povo que é essa comunidade de fé chamada igreja. É disso que Paulo está falando. Ele está pensando a respeito da salvação. Ele está pensando a respeito da cruz. Ele está pensando a respeito do sacrifício de Jesus. É isso que está na mente de Paulo e é por isso que ele diz, quando penso em tudo isso. Quando eu penso nessas coisas, não há outra reação em mim a não ser cair de joelhos. Me prostrar diante desse Deus, me prostrar diante desse Jesus, que fez tudo isso por mim e uniu pessoas com histórias, origens, crenças, nacionalidades completamente diferentes. E agora ele está dizendo, todos vocês têm esperança de salvação, têm esperança de uma vida eterna com Deus, por causa do que eu fiz. E eu estou unindo vocês. Não há mais separação, não há mais barreiras, não há mais judeu, gentil, não há homem, mulher, escravo, livre. Todos são um só em Cristo Jesus. A vida eterna para aqueles que creem. E Paulo tem essa reação de adoração, de espanto, de alegria, de adoração a Deus por causa do que Jesus fez. E aí ele passa a orar por essas pessoas. Ele está escrevendo essa carta para uma igreja, para pessoas que, como eu e você, querem entender a vontade de Deus, queriam entender a vontade de Deus e vivê-la. E então ele ora, ele diz assim, eu penso nessas coisas, eu penso no que Jesus fez, eu penso em quem Ele é, eu penso nos efeitos daquilo que Ele fez sobre a minha vida, sobre a sua vida, e a minha reação é orar por vocês. A minha reação é desejar essas coisas para vocês. Esse crescimento espiritual, esse aprofundamento na fé, essa compreensão do amor de Deus. E essa é a minha oração por você hoje. A minha oração pelo Área Mais nesse semestre tem sido e continuará sendo que nós nos tornemos parecidos com Jesus. Nós possamos crescer, abandonar aquelas coisas do passado, sabe? Aqueles erros e pecados que a gente sempre cai de novo. Abandonar falhas de caráter que você sabe que tem que abandonar. Abandonar aquele estilo de vida que não combina mais com a vida de um discípulo de Jesus. Crescer na compreensão de quem Ele é,
na leitura da palavra, numa vida de oração, num relacionamento com Deus, num relacionamento com as pessoas, num serviço e voluntariado, num comprometimento com uma vida santa, uma vida que faz diferença, com uma vida que torna Jesus conhecido. Paulo diz, quando eu penso em Jesus, a minha reação é essa, é desejar essas coisas para vocês, porque essas coisas são as coisas que eu tenho vivido e experimentado e desejado, e então eu desejo isso para vocês, porque eu sei que isso é o melhor para vocês. E veja, eu quero me concentrar nessa primeira parte, por quê? Porque tudo começa aqui. Tudo começa com a nossa maneira de pensar. Paulo está dizendo, quando eu penso nisso, significa que ele pensava nisso. Significa que ele gastava tempo se ocupando com isso. Com o quê? Com Jesus. Com a salvação, com a cruz, com a mensagem de esperança do mundo que é Jesus Cristo crucificado e ressurreto. O Cristo que deu sua vida por nós, mas ressuscitou, vive e reina para sempre, um dia vai voltar para nos buscar. Paulo ocupava a mente dele com essa verdade, com essa mensagem, com essa história. Veja, não há outro jeito de nós nos parecermos com Jesus e deixarmos Jesus entrar na minha vida, se a nossa mente, que coordena, que conduz quem nós somos e as nossas escolhas e o nosso estilo de vida, não estiver preenchida com Jesus. O primeiro lugar que você precisa deixar Jesus entrar na sua vida, se ele ainda não entrou, é na sua mente. E talvez você diga, mas pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, ele já entrou na minha vida, sim, mas às vezes a gente sente alguma coisa, a gente sente um momento, a gente sente uma emoção, a gente sente alguma coisa diferente na nossa vida, então a gente se entrega, e a gente acha que se entregou, a gente acha que entregou tudo, a gente acha que se abriu completamente. Na verdade, no dia seguinte, quando a emoção passa, quando as coisas voltam ao normal, com a adrenalina baixa, quando não tem música, quando não tem notas de, um tecladinho fazendo fundo para criar o clima, quando não tem um pastor pedindo pelo amor de Deus para você se entregar a Jesus e levantar sua mão e tudo mais, quando isso aqui passa, quando o clima acaba, quando a vibe passa, a mente toma o controle, a razão e os argumentos, e aí você tem que decidir o que fazer amanhã, e fazer segunda-feira, e como se relacionar com as pessoas na sua faculdade, e como estudar para aquela prova, e como arrumar um emprego, e como arrumar um namorado, e como resolver os problemas e os dilemas da vida. E aí o que acontece? Distração, ocupação com outras coisas que não Jesus, que não a mensagem dele, que não a cruz dele, que não a esperança que só há nele. E o que Paulo está dizendo é, quando eu penso nessas coisas, que coisas? Jesus, cruz, salvação, esperança, preço que foi pago por mim, o que ele fez no meu lugar, a vida que agora eu tenho por causa do que ele fez. O meu desejo é que vocês vivam o que eu vivo, é o que Paulo está dizendo. A melhor vida, essa vida íntima, profunda, com raízes, com alicerces, cheia do amor de Deus, que compreende altura, largura, comprimento, profundidade, todas as dimensões desse amor, como ele me invade, como ele me transforma, como ele me conduz. Então o meu convite para você hoje, em primeiro lugar, é liberar o acesso da sua mente para que Deus possa entrar nela. Para que Jesus seja o seu pensamento. Porque a gente cantou uma música antes da mensagem, que diz assim, que Jesus seja o meu maior amor, meu canto em meio à dor e várias outras coisas. E aí depois ela diz assim, esteja comigo desde quando o sol nascer. Isso remete para mim a uma ideia de que o meu primeiro pensamento quando eu acordo e o meu último pensamento quando eu vou dormir tem que ser Jesus. A minha mente tem que estar tão concentrada em quem Ele é, no que Ele fez por mim, tão apaixonada por Ele, que quando eu acordo eu estou pensando nele, quando eu vou dormir eu estou pensando nele. E eu passo o dia pensando nele. Não importa se eu estou trabalhando, se eu estou servindo, se eu estou estudando, minha mente está em Jesus. O meu coração está em Jesus. Meus pensamentos são permeados por quem Ele é, pelas verdades da sua palavra. Porque o que ganha a sua atenção ganha você. Se você alimentar a sua mente com outras coisas e se deixar distrair com coisas que não glorificam a Deus, que não honram a Deus, que não apontam para Deus, que não apontam para Jesus, como é que Jesus vai entrar na sua mente? Como é que Jesus vai ganhar o seu coração? Como é que Ele vai conduzir a sua vida? Então eu preciso deixar Ele entrar em primeiro lugar na minha mente.
Na minha maneira de pensar, eu preciso render os meus pensamentos a Ele. Sabe, Paulo está dizendo assim, no verso 12, que é um verso um pouquinho anterior aos que eu li, ele resume esse pensamento dele, essa ideia do que ele está pensando, quando penso em tudo isso, como ele diz lá no verso 14. O resumo desses versos anteriores você pode encontrar no verso 12. O que está escrito no verso 12? Ele diz assim, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Quando ele diz, é nisso que eu estou pensando, ele está dizendo que o que ocupa a mente dele, o que preenche os pensamentos dele, é esse mistério agora revelado, que nós, por causa do sacrifício de Jesus, agora, com ousadia e confiança, temos acesso à presença dele. O que ele está dizendo é, eu e você podemos entrar na presença de Deus. Já imaginou que loucura isso? Que incrível isso, eu e você, pecadores, falhos, limitados, imperfeitos como somos, nós podemos entrar, Deus está ali, a gente pode chegar aí, Deus, beleza, você é o Criador de todas as coisas, eu estou aqui, vim falar com você, vim trocar uma ideia, vim saber o que o Senhor tem para a minha vida, o que vai rolar amanhã, como é que eu tenho que agir em relação àquela situação da minha vida, se o Senhor pode me curar, porque eu estou com uma dor aqui no joelho. É insano, é loucura imaginar isso, mas é isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo. Ele está dizendo, por causa do que Jesus fez, agora eu e você, com ousadia e confiança, sem medo, podemos entrar na presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? Se nós não cuidarmos do que ocupa a nossa mente, daquilo em que nós pensamos, a questão é, você pode até ter acesso à presença de Deus, mas será que Deus tem acesso a você? O acesso a Deus está liberado, por causa de Jesus. Mas a questão é, às vezes Deus não tem acesso a nós. Porque a nossa mente está tão ocupada com outras coisas, a gente está tão distraído, a gente está tão... que ele não consegue entrar. Não tem espaço para ele. Não tem uma porta aberta para ele. A gente sabe quem ele é. A gente sabe o que ele fez, mas a gente não pensa sobre isso. A gente não medita nisso, a gente não se deixa ser tomado por isso. E aí, quando ele quer entrar, quando ele vem para entrar, ele não consegue. Você tem acesso a ele. Será que ele tem acesso a você? Será que você tem dado acesso a ele? Deixe Jesus entrar. Abra sua mente para que ela seja ocupada por aquilo que vai te levar para a presença dele. A Bíblia é cheia de referências a isso, de palavras a respeito disso. A mais incrível e até assustadora delas está em 1 Coríntios 2,16, quando o apóstolo Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo. Isso é muito louco, porque eu sei o que tem na minha mente. Eu sei o que se passa na minha mente. Eu sei que tipo de pensamento eu tenho às vezes. Eu sei como às vezes eu não consigo controlar os meus pensamentos, ou não quero controlá-los. Quero que eles vagueiem por aí. Quero que eles sejam preenchidos por coisas que eu sei que não deveriam preencher a minha mente. E aí Paulo está dizendo assim, se você está em Cristo, você tem a mente de Cristo. Quão semelhante é a sua mente com a de Jesus? Será que o que você pensa é o que Jesus pensa? Será que o que eu penso é o que Jesus pensa? Será que nós temos mesmo a mente dele? O que Paulo está dizendo é, nós podemos ter a mente de Cristo. Essa mente está disponível, ela está acessível. Será que você vai deixar que Jesus ganhe a sua mente? Ganhe os seus pensamentos, ocupe os seus pensamentos? Como fazer isso? Colossenses 3:2, Paulo diz assim, pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Quando você for escolher o que vai ganhar o seu pensamento, o que vai ocupar o seu pensamento durante o dia, antes de dormir, quando você estiver no computador, no celular, se você estiver de bobeira, o que vai ocupar o seu pensamento? Paulo está dizendo, escolha se ocupar com as coisas do alto. Escolha fazer o que Paulo fez ao dizer, quando penso nisso tudo, quando eu penso em Jesus, quando eu penso no amor dele, quando eu penso na graça dele, quando eu penso na salvação dele, quando eu penso na morte dele, quando eu penso no perdão dele. É isso que tem que ganhar o nosso pensamento, não as coisas terrenas, não o pecado, não
não as seduções, não pensamentos vaidosos ou pensamentos egoístas, não raiva ou indignação ou ciúme ou, sabe, essas coisas que a gente gasta tanto tempo pensando nelas. Paulo está dizendo, pense nas coisas do alto, eleve o padrão dos seus pensamentos. Pense em coisas melhores e maiores. Pense em Jesus, pense na salvação. Depois ele diz lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, e aqui eu peguei a versão A Mensagem para deixar mais claro, ele diz assim, resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. Em resumo, o melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Você já imaginou se nós começássemos a nos tornar parecidos com Jesus na nossa maneira de pensar? Como isso já mudaria tanto nossa maneira de agir, nossa maneira de servir, nossa maneira de tratar as pessoas, nossa maneira de nos relacionarmos. Está dizendo, ocupe a sua mente com aquilo que tem valor eterno, com aquilo que aponta para Jesus. Deixe essas coisas ganharem a sua mente, porque o que ganha a sua mente, ganha você. Deixe Jesus entrar na sua mente, para que você tenha a mente de Jesus. É o meu convite para você hoje.